gostava de começar por que falássemos um bocadinho de duas das minhas peças preferidas tuas, duas peças que chamaram a minha atenção há muitos anos para o teu trabalho e que são a cama Valium e o sofá Aspirina, e gostava de te perguntar se esses trabalhos refletem também a forma como, através da tua prática plástica, da tua prática artística, refletes sobre o mundo que te rodeia. Sim, é engraçado porque, olha, a peça que vem atrás de mim vem dessa época, e é engraçado porque esta peça que está atrás de mim vem exatamente do momento em que eu faço a cama Valium e o sofá Aspirina. Nesse momento da minha vida, eu dei-me conta que as pessoas consumiam imensos medicamentos e havia um lado de consumo e que havia toda uma espécie de droga doméstica. As pessoas se drogavam domesticamente, ou seja, em casa tomava-se vários tipos de medicamentos e havia pessoas viciadas em várias coisas. Eu, na altura, vivia com os meus pais e vivia num prédio que tem 7 andares e só tem esquerda e direita, mas no fundo há várias famílias e eu apercebi-me que as pessoas tomavam as coisas mais variadas. Então resolvi, como não tinha maneira de comprar blisters vazios, me darem os blisters que consumiam. E então eu ia pelo prédio fora, em sacos de plástico, todas as embalagens vazias do que as famílias consumiam. E dei-me conta da loucura que era a quantidade no fundo, de medicamentos que as pessoas tomavam. E estas peças são feitas nesse espírito de uma tomada de consciência da abstração da vida e de como é que a nossa vida é ocupada por tantos medicamentos, por tantos químicos, por tantas coisas externas e falsas em relação ao nosso próprio corpo. E foi assim que nasceu todos estes projetos. Esta peça atrás de mim tem a ver com isso. O sofá Aspirina tinha a ver com, no fundo, como é que tu como é que tu tornas o corpo dormente, não é? Portanto, dói-te o corpo e tu tomas um medicamento e deixa-te o corpo. Quando tu te dói a cabeça, tomas um Valium e pum. No fundo, estes medicamentos são uma forma de esquecimento de ti próprio, são uma forma de ausência tanto do teu espírito como do teu corpo. E daí que nascem os objetos. O sofá Aspirina nasce para uma exposição em Santa Maria da Feira, que se chamava Papel de Parede. Não tinha nada a ver. E a cama Valium nasce no seguimento do sofá Aspirina, porque eu pensei, então agora já fiz o corpo, agora tenho que fazer a mente. É? No fundo, o medicamento para o corpo é a aspirina. Qualquer dor que tu tenhas, tomas uma aspirina e passou-te. Qualquer problema psicológico que tu tenhas, tomas o Valium e passou-te, teoricamente, não é? Portanto, esta ideia de que há uma coisa que resolve tudo também era uma ideia que me interessava. E depois nasceram as pinturas como esta que está aqui atrás, fruto dos blisters consumidos no meu prédio. E, portanto, tinha um lado de realidade daquilo que me envolvia, digamos assim. Pronto, portanto, estas peças têm essa tomada de consciência em relação ao mundo que nos rodeia em termos de químicos, em termos de medicamentos, a forma como nós olhamos para o nosso corpo, a forma como nós olhamos para a nossa mente. Obviamente que a escolha dos objetos também não é random, porque o sofá, a aspirina, sentas. E no sítio onde sentas ele tem 2 vidros, tem um vidro em cima e um vidro abaixo, o que marca a ausência de consciência do corpo. Na cama Valium, no sítio das almofadas, que é o sítio da cabeça, tem 2 vidros também, o que no fundo faz a mesma coisa, marca a ausência de consciência, ou seja, da cabeça, daquilo que se passa na cabeça. Portanto, são escolhidas, os objetos são escolhidos de uma forma propositada e os blisters que os envolvem, tanto a aspirina como os Valiums, têm a ver com o objeto e com esta relação, no fundo, do corpo e da mente. A tua prática meditativa,
e a forma como tu procuras esse equilíbrio influencia ou influenciou essa tua preocupação com a forma como o ser humano, de uma forma geral, procura abstrair-se de si próprio e, no fundo, resolver os problemas sem procurar a sua origem. Isso ajuda-te? Sim, eu acho que eu agora é curioso que estás a fazer isso, porque eu ainda agora fizemos ali uma meditação, nós fazemos uma meditação em movimento que se chama a meditação do coração, todos os dias de manhã fazemos aqui, todos os dias, uns dias fazemos meditação, outros dias, fazemos várias coisas, mas hoje é o dia da meditação Sufi, que chama-se a meditação do coração, e que tem a ver, que é com movimento, não é uma meditação parada. E eu estava a pensar, realmente, estas peças eu filas ainda sem ter esta consciência de como é que o corpo e a mente têm esta, ou seja, já a tinha inconscientemente. Eu, no fundo, tenho vindo a tornar mais consciência, a tomar mais consciência deste processo inconsciente que as pessoas fazem da sua alienação do corpo e da mente. E, na verdade, pronto, ao longo destes anos eu tenho vindo a fazer esse processo, não só para mim, como através da minha obra. Sim, uma das coisas que acontece comumente que a crítica escreve, eu acho que às vezes até de uma forma mais redutora, é que o teu trabalho tem referências da pop, do Dada. Eu também acho que faz uma interpretação muito poética daquilo que é a estética underground dos anos 80, em várias referências que tu assumes, mas mais do que isso, eu acredito que a produção artística contemporânea, ela tem uma dificuldade muito grande quando é produção artística a sério, de ser categorizada. E, portanto, eu tenho sempre dificuldade em encaixar o teu trabalho, como outros, mas o teu em particular, simplesmente nisso, porque eu acho que ele é mais do que isso, porque vai buscar depois faz uma aproximação muito interessante aos processos industriais, faz uma abordagem contemporânea àquilo que é o trabalho de ateliê, ou seja, mais do que o trabalho do artista, é o trabalho de equipa, que isso tem a ver também com as possibilidades que o contemporâneo nos dá. Sentes-te confortável com esse engavetamento ou, no fundo, achas que a obra vai para além disso? Eu nunca Olha, eu aprendi ao longo dos anos várias coisas. Que é a única igualdade que há entre os seres humanos é a diferença. Ou seja, nós somos todos mesmo diferentes uns dos outros. E se há uma coisa que se aprende no lado mais espiritual, é olharmos para dentro de nós próprios e não ver os problemas fora de nós próprios. Portanto, ver os problemas dentro de nós. Ou seja, de alguma maneira, eu sou o reflexo da sociedade que me envolve, mas também aquilo que se passa à minha volta é o reflexo daquilo que está dentro de mim. Portanto, na verdade, eu quando comecei a fazer um trabalho maior em relação à minha pessoa, sei o porquê daquilo que se dizia sobre mim. E tinha a ver com as minhas próprias inseguranças e com a minha própria forma de estar. Na verdade, é impossível tu engavetares É possível, porque a história da arte faz isso. No fundo, a história da arte cria relações entre os artistas, entre o seu tempo, entre as correntes de pensamento da época em que estamos. E, na verdade, eu pertenço a uma corrente de pensamento. O meu trabalho não é igual ao de ninguém, mas tem, obviamente, afinidades com vários artistas. E mais por isto e mais por aquilo. Portanto, consoante o olhar das pessoas, também consoante esse relacionamento que é dado ao meu trabalho. Mas, na verdade, eu tenho que conseguir abstrair-me disso para conseguir fazer outra relação que não é a das pessoas, mas a minha. Há uma relação que eu faço com a obra que é a minha e ela não é dissociável do momento, do país e da época em que vivemos. Ela pode ser relacional com outras obras que existem no mundo, ela pode ser relacional com o país, ela pode ser relacional com as correntes de pensamento filosóficas e artísticas que existem neste momento, que existem várias, não existe só uma, e depois ela inscreve-se no universo português, no universo internacional, em vários universos. Qual é aquele que as pessoas se sentem mais afinidade ou não, já não é a mim de dizer, porque têm mais afinidade com isto, outros com aquilo, outros com a pop, outros com o abstracionismo, outros com o conceptual, e depois as pessoas, segundo o seu universo, vão-me colocar dentro do seu mundo da forma que querem.
eu já não me espanta nada, porque as pessoas já disseram, eu já ouvi tanta coisa sobre a minha obra e tantas coisas incríveis que eu própria nunca pensei, que é muito interessante acrescento layers à minha obra. E, na verdade, aquilo que me faz fazer a obra é uma coisa muito pessoal e íntima. E aquilo que me faz fazer a obra tem a ver com a minha experiência de vida, do sítio onde eu estou, a relação que eu crio com o mundo. Mas a percepção que o mundo tem de mim é diferente, depende de quem está a observar também. E o que tem sido interessante é os textos que muitos comissários têm escrito sobre a minha obra. Há pessoas a dizer coisas diametralmente opostas. Isso é muito interessante, porque significa que, ao princípio, isso incomodava, porque eu queria que toda a gente pensasse como eu tinha pensado. E quando eu percebi que cada pessoa iria interpretar segundo à luz da sua experiência, do seu lugar e da sua etnia e tudo, deixei de me preocupar com a interpretação. E, portanto, inverti o papel, em vez de ficar chateada, ninguém percebeu nada do que é que eu queria dizer, passei a ampliar a minha noção sobre mim própria. Ou seja, cada vez que alguém dizia uma coisa nova, eu absorvia isso e expandia com essa nova dimensão. Em vez de contrair e ficar triste, ninguém tinha percebido o que é que eu tinha dito, comecei a inverter a situação e a expandir, porque cada vez que as pessoas dizem uma coisa nova, eu nunca tinha pensado nisto, isto é super interessante. Olha, pois é, isto também pode ser assim. Portanto, quando as pessoas dizem que eu sou comercial, ou que eu sou Jeff Koons português, ou que eu penso assim, pronto, ok, esta é a sombra da minha obra. É a sombra que eu trago comigo. Para mim, uma das questões realmente mais interessantes tem a ver com a forma profundamente estética e com muitas proximidades ao belo, mas sem ser um belo pretencioso, em que tu combinas uma aproximação do teu trabalho, do teu processo aos processos ditos industriais, não é? Às possibilidades que o contemporâneo nos dá de criar coisas em escala, ao mesmo tempo ligando tudo isso àquilo que são os processos e as artesanais e as tecnologias artesanais, de que forma é que a forma como isso acontece na criação de objetos que, no fundo, mais do que reinterpretações, são objetos novos, porque eles carregam em si pensamentos novos. Essa é a parte mais interessante. E é um bocadinho essa ideia que depois, no uso da repetição, naquela ideia no fundo, eu muitas vezes olho para ti como uma pessoa que tem uma espécie de síndrome da acumulação, não é? Interessa-se por um objeto e vai acumulá-lo, por exemplo, como acumular um conjunto de telefones antigos para criar uma pistola, etc. Ou seja, esses objetos e questionam muitas vezes... Força. Eu não faço nada isso, mas já toda a gente acha que eu tenho esse síndrome da acumulação. Toda a gente não, já várias pessoas me falaram disso. E eu não tenho de todo. Eu não acumulo nada, muitas coisas. É um erro esse pensamento. Porquê? Porque as pessoas pensam que tu, para acumular os objetos, tens de ter esse síndrome da acumulação. E eu detesto acumular cenas. Depois fico assim, que chatice esta cena. O que é que se passa aqui? Não, eu gosto de sapatos, é verdade. Mas tirando os sapatos que eu gosto mesmo, a verdade é que eu não gosto muito de acumular coisas e esse lado, que essa visão da acumulação, eu só compro coisas para usar na minha obra quando, ou seja, imagina os telefones, que é o que tu estavas a falar. Eu vou um dia à feira de Algés, ao domingo, costumo ir, e ao final do último domingo cada mês, aquelas histórias. Lá vou à feira e no sítio onde eu compro crochês, a Dona Augusta, que tem uma neta, disse-me assim, Joana, aqui a gostar daqui dos telefones que eu tenho aqui. Ai, pelo amor de Deus, eu vim cá comprar crochês, não vim cá comprar telefones. E ela, não, mas você vai ver, você vai fazer qualquer coisa com isto. Eu, que chatice. Mas olha, manda lá a fotografia dos telefones. E segunda-feira chego aqui e está a fotografia, alguém me imprimiu e puseram aqui na minha secretária uns telefones pretos, backlit. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com 300 telefones? É que não vou comprar os telefones de certeza. E ela, mas eu faço, eu pensei, mas está bem, mas eu não quero coisas que eu não vou usar. Eu não compro nada que eu não vá usar. Não compro, porque eu odeio acumular cenas. E então, ela ficou aí a folha, aí, sei lá, passado 2 meses ou 3, e eu pensei assim, já sei o que é que vou fazer com isto. Vou fazer uma pistola, blá, e começou a ideia a surgir. Eu ligo para a miúda, pensei, ela já vendeu os telefones, pronto, já podia ter vendido. Ela, não, continuei logo, vi que a Joana ia fazer qualquer coisa com os meus telefones. Na verdade, depois eu comprei-lhe os telefones e, curiosamente, nós queríamos fazer uma série dessas peças. Nunca mais consegui encontrar aqueles telefones, porque aqueles telefones foram descontinuados há imenso tempo.
E já tentámos fazer outra pistola e não conseguimos, porque não há aqueles telefones. Já tentámos em França, em outros países, a ver se encontravam os telefones. Esquece, não há aqueles telefones. E aquela peça surgiu assim. Portanto, aqueles telefones eu comprei-os porque eram para a peça. Os tampões, quando eu fui buscá-los, foi que era para a peça. O que eu uso, sim, é o conceito da acumulação, muito usado no consumismo e na globalização, nomeadamente no supermercado. A ideia da repetição do mesmo objeto na prateleira e a ideia de que tu, se repetires muito o objeto, a pessoa acaba por comprá-lo. Ora, essa é uma ideia de manipulação da opinião pública. E, na verdade, a repetição é um dos dramas do nosso tempo. O excesso, a repetição, o superconsumismo, no fundo, a hipervisualização da mesma coisa. Portanto, tu enches as pessoas com a mesma coisa, seja nas televisões, seja nos anúncios, bombardeares as pessoas com o mesmo objeto. Cria-te uma abstração sobre a realidade. E o que me interessa na repetição é o estado de acumulação leva-te a uma grande abstração. Portanto, sim, é uma acumulação positiva, dirigida, é uma acumulação dirigida para o objeto artístico. Exatamente, portanto, não é de todo aquilo que eu sou. Mas as pessoas partem do princípio que eu sou daquelas malucas order que tem bué de cenas por todo lado. E um ateliê cheio de cenas. Eu não tenho, estás a ver? O meu ateliê Não, eu quando estive aí percebi isso, não há coisas acumuladas, é organizado. Não quer dizer que eu não falo do assunto. Ou seja, o que se fala, as preocupações que as pessoas têm, não quer dizer que seja aquilo que as pessoas são. São coisas que te passam pela cabeça. E são coisas que têm a ver com a forma como tu olhas o mundo. Porque mais do que o ser, é a forma como tu pensas o mundo. Certo. Mas antes do ser, aquilo que acontece e é o que me preocupa, a generalidade das pessoas primeiro quer parecer. E, portanto, antes até do ser e do pensar, está uma coisa muito mais grave, que é apenas querer parecer. Mas eu acho que, e foi uma das coisas que eu senti quando nos conhecemos, é que tu, de facto, eras uma pessoa com um espírito genuíno que talvez no arranque te tenha prejudicado, porque tinhas uma frontalidade e um desapego em relação ao sistema que de facto provocava o próprio sistema. E, portanto, é nessa provocação do sistema e nessa independência que tu constróis uma carreira profissional e depois te tornas na artista desejada em território nacional. Portanto, é uma coisa que vem de fora para dentro. Como é que foi como é que pensaste ou como é que aconteceu esse processo de internacionalização? Como é que uma artista fora do sistema atinge o estatuto de qualidade e de disrupção que tu atingiste? Se eu soubesse, eu dizia-te, mas ainda hoje não sei como é que isso se faz. O que eu sei, sim, que é uma coisa que é curiosa do meio artístico, que é as pessoas acham, isso é uma coisa engraçada aquilo que estás a dizer, que isto é feito de dentro para fora. Ok? Eu decidi que eu ia ser uma artista internacional e fiz umas cenas e fiz até se calhar até fiz assim umas cenas para umas jogadas, estás a ver? Super inteligentes para ser uma artista internacional. Não foi nada disso. O artista não determina, quem determina é a sociedade que determina se o artista é ou não é. Não é o artista que determina que vai expor em tal sítio ou que vai fazer tal coisa. O artista é convidado a expor em tal sítio ou a fazer tal coisa. O que é que aconteceu no meu caso? Como tu estás a dizer, com a frontalidade que tenho, que trouxe do Karatê, que é um sítio onde não tens adereços, só tens a ti próprio para defender e para atacar. Portanto, na verdade, no Karatê tu aprendes que ou és capaz ou não és capaz. Não há desculpa do outro, porque se não defenderes um pontapé, ele vai-te atingir. A responsabilidade não é de quem te esfera o pontapé, é tu que não te defendeste do pontapé. Ou do soco. Portanto, no Karatê os adereços não servem para nada. Tu tens que confiar em ti mesmo no teu corpo. No teu corpo, fisicamente, na tua mente, que seja suficientemente rápida para acionar o teu corpo para te defenderes. Portanto, a arte de tu defenderes e contra-atacares é uma arte de estar presente e de conseguir lidar com a tua própria dimensão. Portanto, isto não te deixa espaço para dizer não, a culpa foi, não, eu precisava de ter não sei o que para me defender. Não, as contas contigo. Apenas e só.
Essa crueza do karatê levou-me pela vida assim. Portanto, eu faço aquilo que sou capaz de fazer com as condições que tenho e não com coisas que não tenho, com dinheiro que não tenho, com equipas que não tenho, com meio artístico que não tenho, galerias que não tenho. Não, faço com aquilo que tenho. E, portanto, aquilo que fiz, a partir do momento que me foram colocados desafios, e foram vários desafios colocados, grandes exposições e das Bienais de Mesas, os Versailles, sei lá, palácios aqui, palácios, eu fiz com aquilo que tinha. Primeiro, com a minha capacidade, e segundo, com a equipa que fui construindo para fazer frente aos desafios que me eram impostos. Portanto, isto é feito assim. Era-me posto sou convidada para ver uma exposição em Serralves, em 96. Nunca tinha exposto num museu na minha vida. Tinha acabado de sair da escola. Que se chamava Mais Tempo, Menos História. E eu fiz, ok, Serralves dava-me um orçamento para eu fazer uma peça, a melhor peça que pude com aquele orçamento. E depois, da vez a seguir essa exposição, então fui convidada para expor em Espanha. Nunca tinha sido de Portugal. E começou a minha internacionalização. Veio o Adelantado, que me convidou para expor em Valência. Foi a primeira vez que eu expus fora de Portugal. E ele viu a minha obra, disse, olha, eu tenho algum orçamento, mas não tenho muito, tenho uma coisa nova. E eu fiz outra vez a melhor coisa que pude fazer com o dinheiro que ele me dava. E assim até hoje. Eu nunca determinei que era eu que ia... Não, eu fiz, foi sempre o melhor em cada situação que se me apresentou. Com aquilo que tinha e não com aquilo que não tinha. Muitas vezes, usando tudo aquilo que tinha, até mais, porque a vontade de fazer o melhor sempre foi aquilo que me balizou. E a verdade é que cada oportunidade é um momento que tu deixas passar ou não. Lá está, ou defendes ou não defendes. Portanto, eu, cada oportunidade, cada exposição que me foi aparecendo, eu fui fazendo uma melhor. Às vezes melhor mesmo, outras vezes não tão bem. Mas eu não posso determinar que vou ser convidada para fazer. Nem posso determinar que vou ter o convite do Guggenheim. O convite aparece. E eu, perante esse desafio, faço o melhor. Portanto, não há aqui um esquema que sou eu que decido e tenho o poder de decidir que vai ser assim, que eu vou ter uma carreira internacional. Eu não decidi, foi o que me aconteceu. E quando aconteceu, eu geri isso o melhor possível. Eu hoje penso, realmente, se não tivesse havido carreira internacional, eu não tinha sobrevivido ao meio artístico português. É verdade. A minha obra não tinha tido capacidade para aguentar a falta de coleções, a falta de museus, a falta de dinâmica do meio artístico português. Portanto, eu se não tivesse sido convidada e tivesse-me enquadrado num meio artístico internacional, numa corrente de pensamento que existe, e se não tivesse tido os convites que tive, porque depois isto exponencia, não é? Vais a uma, depois convida para outra, depois convida... Se isso não tivesse acontecido, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Mas o meu trabalho também permitia isso. É que o que é curioso é que só te acontece aquilo que tu consegues fazer. Se me disseres assim, agora tens que ir à Lua, eu não consigo ir à Lua. Mas se disseres, bora fazer Versailles, eu consigo fazer Versailles. Uma questão interessante que é uma atitude, e pode parecer uma coisa que supostamente seria óbvia, mas nem sempre é. Essa atitude de fazer o melhor e de ser profissional e de cumprir também é uma atitude que depois acaba por estar no passo à palavra, ou seja, vou convidar esta artista e além do trabalho ter um enquadramento e estar inserido naquilo que se pretende ou que são as vanguardas, tenho a garantia de que há profissionalismo, de que a pessoa vai cumprir, se vai superar, de que vai dar o seu melhor, ou seja, que tem sempre uma atitude proatividade, evidentemente, mas também de humildade, que eu acho que é uma característica tua, é sempre aquela coisa de enfrentar os desafios, fazendo o melhor possível e dando o litro e percebendo exatamente que também nós temos que sempre respeitar os convites que nos são colocados e dar o melhor, não é? Considerando isso. E eu acho que isso é diferente, pode parecer uma coisa muito óbvia que eu estou a dizer, mas não é. O meio artístico está carregado de pessoas que têm uma espécie de um pedantismo, e tu não tens isso, tens uma força de trabalho, que é uma característica incrível. Eu sempre vi, e acho isto sinceramente com todo o meu coração, cada vez que há alguém que gosta do meu trabalho e que quer trabalhar comigo, eu sinto primeiro uma grande honra e uma grande responsabilidade de cumprir com os desafios que me são postos, porque
alguém que vai dizer, olha, quer mostrar isso, alguém que se dá ao trabalho de vir ter comigo, como tu estás a vir a ter comigo, e a fazer uma entrevista, estás-te a interessar por mim. O mínimo que eu tenho que fazer é mostrar a dignidade, o profissionalismo e honrar esse momento em que tu estás-te a interessar pela minha obra. Eu só estou aqui porque muitas pessoas foram interessadas em mim. Não porque eu fui lá e disse assim, olha, agora faz-me uma entrevista. Eu quero muito falar com vocês para a Bienal de Cerveira. Não existe. Tem que haver um interesse de fora para dentro para que as pessoas digam, não, vale a pena entrevistar esta pessoa, esta artista. Ok. E então eu a única coisa que posso fazer é estar aqui presente, dar essa distinção que tu me dás, honrar o tempo que estamos a gastar, tu, a tua equipa e eu, e a minha equipa, e fazer dele o melhor possível. É só isso que me distingue. Eu só fiz isso sempre. Em todos os momentos em que alguém valorizou o meu trabalho ou a minha pessoa, eu tenho que honrar esse momento. Porque se não fosse esses momentos todos, eu não estaria aqui. Isso é fruto de vários elos que se foram compondo e criando uma corrente. Eu, agora com isto do Covid, eu disse, pá, se o ateliê tiver que fechar e eu tiver que fazer outra coisa, é o que o universo vai querer. Eu não posso ir inventar clientes. Não posso ir bater à porta do Deus e olha, agora façam aqui uma exposição minha. Não é? Portanto, tem aparecido trabalho, graças a Deus, ali. E eu digo, pá, isto é porque é para nós continuarmos a trabalhar. Porque se não fosse, não iriam aparecer as coisas. E, portanto, este jogo é um jogo de tu estares em sintonia, creio eu, com aquilo que te envolve. E quanto mais em sintonia estás contigo e com o que te envolve, mais flui. E mais conversas há, mais exposições há, mais oportunidades aparecem. A minha vida, eu comprovo que isso é assim, porque eu nunca fiz nada para que me acontecesse, seja o que for. Aquilo que fiz foi, cada oportunidade, honrar, ser profissional e dar o meu melhor. E pronto, umas vezes funcionou melhor que outras. Houve pessoas que gostaram, houve pessoas que não gostaram, houve pessoas que acharam isto. É normal, porque cada um no seu universo vai pensar uma coisa diferente. Portanto, eu nem fico ofendida. Eu, ao princípio, ficava triste. Assim, ninguém me liga, ninguém gosta de mim. Era assim uma posição um bocado vítima da coisa. Mas depois, quando percebi que não era nada disso e que, no fundo, o mundo era muito maior e havia muito mais pessoas como eu, deixei de me vitimizar e continuei a fazer aquilo que já fazia, que era honrar a situação e fazer a opção. Pronto. E não há estratégia. Estás a ver o que eu estou a dizer? É que não há aqui nenhuma estratégia. A minha estratégia é só essa. Não é uma estratégia de economicista, de poder, não é uma estratégia económica, não é uma estratégia financeira ou planeamento de estratégia de como tornar uma artista não sei do quê. As pessoas acham todas que eu tenho um esquema assim qualquer muito escrito ou muito pensado. Não tenho. O meu esquema é só este. Eu acho que esse é um dos pressupostos dos grandes líderes, é que eles nunca são consensuais. A partir do momento que alguém é consensual, isso torna-se, no fundo, numa queda da sua liderança, e a história vai comprovando isso. Portanto, assim, em termos de questão final, há uma questão que eu gostava de colocar, que é uma questão sobre a qual eu penso todos os dias, que eu acho que tu és uma líder e és uma líder no feminino. E eu gostava que nos contasse um bocadinho não só como é que são os teus desafios diários, mas se essa questão de ser do feminino foi uma vantagem, não foi uma desvantagem, e o que é que tu achas que ainda há para fazer neste campo? Nós continuamos com o meio artístico. Eu aqui há uns anos fiz fiz uma intervenção num programa de conferências que há em Lugo, na Galiza, e falei sobre a presença de artistas portuguesas nas principais coleções de arte contemporânea portuguesas, e de facto é avassalador. Portanto, o número de homens é sempre, a que era mais equilibrada era a Gulbenkian, e mesmo assim estávamos a falar de 77% para 23%, portanto é uma diferença enorme. E se até a dada altura se verificava que de facto as mulheres estudavam menos nas academias, etc., hoje em dia isso é o contrário, mas o facto é que continuam a ser os homens a dominar uma parte do mercado, e tu és um exemplo de uma mulher que está a liderar o mercado. Como é que tu sentes esse desafio e se isso te causou, ser mulher te causou ou não constrangimentos? Olha, isso é muito interessante, estás a perguntar, porque eu ontem tive uma conversa com uma colecionadora na Suíça que está a querer comprar uma peça minha, e depois ela está a querer comprar o sapato, e ela dizia, porque eu, a história lá da senhora, da vida dela e tal, e ela dizia, pois, que eu não estou a comprar o sapato porque sou feminista. E eu,
Vamos lá ter aqui uma conversa. Na verdade, eu nunca fui discriminada. Achei sempre que era apenas uma pessoa. Quando estive no Karatê durante 30 anos, sendo muitas vezes a única rapariga, porque houve raparigas que entraram a ser, mas em continuidade eu tive sempre, no Karatê fui sempre tratada como uma pessoa. Não porque era mulher, não porque era homem. Era porque era capaz de o fazer ou não. É evidente que fisicamente as mulheres têm menos força que os homens. É evidente. Ou seja, os meus colegas homens são fisicamente têm um poder, mas isso não quer dizer que eu não consiga fazer as mesmas coisas. Portanto, eu no Karatê consegui fazer tudo o que havia para fazer. É evidente que na parte de combatem mulheres umas com as outras, que é para ser mais equilibrado em termos de força, mas de resto não há nada que não se possa fazer com mulher. Agora, isso é assumir a diferença. Outra coisa é usar a diferença para, no fundo, criar classes e criar divisões. Ora, eu, estando tranquila, em minha casa fui sempre tratada como uma pessoa, nunca fui tratada porque era a menina, porque era o menino, ou não era a menina ou o menino. Portanto, fui tratada com toda a dignidade, estudei aquilo que quis, os meus pais nunca se opuseram a nada, e, portanto, tive uma vida perfeitamente normal, de pessoa normal. Mas, de repente, na minha vida profissional, começou a acontecer uma coisa extraordinária, que foi eu a perceber-me que era a primeira mulher em muitas situações. Nomeadamente na primeira Bienal, alguma vez comissariada por outras mulheres. E fiquei, mas isto é muito estranho que isto não esteja a acontecer, então, mas como é que eu de repente sou a primeira mulher da primeira Bienal? Mas quando cheguei a Versailles, era a primeira mulher depois de Versailles. Depois quando cheguei, e de repente isso começou a acontecer. Eu pensei, isto é super estranho, que eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, porque eu tinha sempre pensado em mim como uma pessoa. E não como uma mulher pessoa. Não é? Pronto, e na verdade, comecei-me a perceber como tu, que essa igualdade não existe. Essa igualdade ainda não é o ser humano, não há igualdade de direitos humanos ainda para as mulheres. E a partir do momento em que eu, pioneira nessa posição de ser a primeira mulher em muitas situações, pensei, ok, isto é um caminho que ainda é preciso trazer-se clareza a este caminho, ainda é preciso trazer igualdade a este caminho. Significa que muitas mulheres antes de nós não tiveram as oportunidades que nós tivemos, porque a sociedade também não estava ainda assim preparada. Agora, que me torna uma voz desse caminho, pronto, torna, não faz mal nenhum. Eu nunca me vi como feminista, porque sempre me vi como pessoa. Nunca me vi discriminada. É evidente que eu tenho aqueles colecionadores que dizem assim, Joana, a gente não queria muito com as peças, queria... aquelas coisas assim que você faz femininas não nos interessam muito. Que é a parte têxtil da minha obra, não é? E, portanto, eu ainda tenho, muitas vezes sinto discriminação pelo facto de ser mulher. Sim, vou a sítios e as pessoas olham para mim assim. Quando eu digo, tenho uma peça de 35 metros, outro dia perguntaram no museu, no estrangeiro, assim, e você sabe mesmo bem o que é que está a fazer? Eu disse, não se preocupe, eu tenho muitos arquitetos e muitos engenheiros lá no ateliê. Ele, como quem diz, tu és mulher, não sabes o que é que estás a fazer. Muitas vezes isto acontece. Portanto, não é uma coisa que, já passou. Não passou. Eu vivo-a. Eu entro numa serralharia a querer fazer uma coisa e fica tudo a olhar para mim e pensar, esta miúda assim a fazer umas coisas. Eu, quando era mais nova era assim, bem miúda, a querer fazer umas coisas em ferro. Não sabe do que é que está a falar. Né? E aqui com a minha equipa para eles perceberem que afinal havia uma equipa. Porque eu não era o suficiente para fazer as coisas. Portanto, isso é verdade. A confiança que se dá ainda às mulheres em certas áreas não é ainda a mesma. Mas isso mudou, como disseste bem. O facto das mulheres estudarem, andarem nas faculdades, já haver muitas engenheiras, já haver muitas diretoras de museus, já haver muitas mulheres a ocuparem lugares de chefia, permite que outras mulheres façam o seu curso. E eu tenho feito o curso porque outras mulheres, numa geração anterior à nossa, conseguiram desbravar esse caminho. Eu nunca teria feito a Bienal, eu nunca seria a primeira mulher se não houvesse uma outra mulher lá atrás a convidar-me. É um empoderamento em cadeia, não é? Que de alguma coisa se faz aqui. Tu, quando percebes isso e quando percebes que as mulheres estão a conseguir, no fundo, mostrar que têm dignidade e capacidade para fazer muitas coisas, e os homens veem, e eu acho que os homens conseguem perceber que isso é verdade, também se desfaz esse mito da incapacidade feminina. E, portanto, esse mito está-se a dissolver. E eu acho que a maioria dos homens
já não acha que as mulheres não são capazes. Há uma espécie de preconceito que era histórico, que era enraizado nas tradições, mas as tradições, lá está, nem sempre fazem sentido, nem sempre temos que manter as tradições. E, portanto, acho que hoje em dia isso deixou de ser um problema, mas acho que ainda há muito trabalho a fazer a que a igualdade seja reposta. Mas também foram séculos e séculos de uma certa maneira, não é? Portanto, até isto voltar, até haver um equilíbrio, ainda vai demorar um bocadinho. Até as pessoas confiarem umas nas outras, respeitarem-se umas às outras e acreditarem no trabalho e não nos preconceitos. Joana, é um tempo um bocadinho estranho para falarmos de futuro, né? Estamos todos os dias a ver o que é que acontece, mas o que é que tens previsto fazer de projetos próximos, pelo menos? Olha, tenho várias coisas por acaso em carta ou na manga, mas tenho vários convites. Vai ser curioso ver o que é que vai realmente acontecer. Disseste bem, vivemos um tempo muito particular. Eu tenho tido o prazer, aliás, no princípio do confinamento, pensei, pronto, se estiver parado, eu paro o ateliê, vou fazer outra coisa qualquer. E depois pensei, bem, se o mundo parar mesmo, não vai haver convites, vai haver exposições, isto, pronto, temos que ir fazer outra coisa, não é? Eu abri 6 exposições antes do confinamento. Portanto, eu do mês de dezembro do ano passado ao final de fevereiro abri 6 exposições. O que normalmente eu faria mais na época da primavera e não na época mais difícil do ano, que é o final do ano e o princípio do ano. Mas olha, estranhamente, no passado isso aconteceu. Quando eu voltei para cá no dia 6 de março, que foi a minha exposição em Yorkshire, Sculpture Park, de repente, foi a última inauguração, mesmo a diretora disse, isto é incrível, nós inaugurámos e fechámos, porque antes tinha acontecido isto. Pronto. Essas exposições todas que eu inaugurei pelo mundo, na Dinamarca, na China, em Delhi, em Inglaterra, em Lisboa, e está-me a faltar um sítio em Boston, nos Estados Unidos. Eu inaugurei 6 exposições, nestes sítios todos, de repente fechou tudo. E agora, curiosamente, voltou a abrir tudo. Mas não houve novos convites para novas exposições. E o que está a acontecer é uma coisa estranhíssima, é como se o ano 2020 foi um ano assim estranho que desapareceu, eclipsou-se, o ano 21 é assim uma espécie de fantasma, ninguém sabe bem se vai existir o ano 21 ou não. Então o que está a acontecer são projetos para o ano 22. E é como se a gente ficasse assim, e o 21? O que é que vai acontecer ao 21? Não se sabe. Mas alguma coisa há de acontecer. Mas então temos uma exposição confirmada para 22 de uma itinerância pelo Brasil, nos espaços do Banco do Brasil, que é uma coisa que estamos a começar a trabalhar. Tive um convite para fazer as galerias Uffizi em Florença, já fui no meio do confinamento, fui para as galerias Uffizi e vi o espaço. E pronto, agora estamos à espera da aprovação do orçamento para fazer essa exposição. Temos uma proposta de arte pública para São Francisco, que também estamos na reta final de um concurso muito grande, vamos lá ver se ganhamos, se não, mas é uma coisa que estamos a ver se fazemos também muito grande. Temos um projeto na Suíça, 2 projetos na Suíça, 2 clientes na Suíça que eu não consegui ainda ir ter com eles porque não consegui voar. Temos um projeto na Itália também, numa igreja no Lago de Como, que também não consigo ir ao Lago de Como. Portanto, vamos ver como é que isso vai passar. Portanto, temos mais o quê? Bom, depois temos o tipo de clientes e coisas, mas exposições muito poucas, não é? E, portanto, isto é engraçado, porque mesmo assim, inaugurou agora o prémio na EDP dos 20 anos, eu pensei, uma exposição! Eu faço 45 exposições por ano. No ano passado fizemos 45 exposições. De repente, um ano onde não há exposições é assim uma coisa assim, tipo, o que é que está a acontecer aqui? Mas mesmo assim, ainda vai acontecendo a EDP, depois vai acontecendo uma coisinha ali, depois percebe-se que a dinâmica é muito, muito inferior e percebe-se que o meio, as pessoas não vão às exposições, é uma coisa completamente estranha, não é? Eu fui a Paris e em Paris consegui ir ao Museu d'Orsay sem ninguém na fila. E agora fui ver a última ceia em Milão, não havia ninguém também. E quer dizer, eu penso assim, se os grandes museus, se as grandes cidades como Milão e Paris estão neste estado, é normal que nós criadores, nós artistas, estejamos com muito menos trabalho, não é? Porque as dinâmicas dos públicos vão aos museus, os museus precisam dos artistas, isto é uma dinâmica. Se as pessoas não vão, o artista trabalha por si, que é o que eu faço.
Sim, eu é continuo isso. a fazer as minhas, não é? Normalmente, não altera a dinâmica expositiva, não altera a dinâmica produtiva. Tens Nós vamos desenhado muito. continuando. Exatamente. É o que estou a fazer. Eu agora fiquei muito entusiasmada porque, que giro, porque eu estudei em Florença e todas as semanas ia às galerias do Uffizi e, portanto, é um sítio que eu conheço bem e estou a ver como é que já estou a imaginar o que é que vai lá acontecer, porque é um sítio mágico, onde eu tive a minha primeira emoção estética quando olhei para a alegoria da primavera de Botticelli. Foi a primeira vez que eu chorei a olhar para uma obra de arte. Já foi há muito tempo. É verdade, Portanto, é verdade. Olha, eles mostraram-me, e depois o que foi incrível é que eles disseram, também podias fazer o Palácio Pitti, e eu disse, fui ver o Palácio Pitti, nunca tinha ido ao Palácio Pitti, eu fiz e já tinha ido, né? Mas ao Palácio Pitti nunca tinha ido. Bem, fiquei assim, olha, eu faço o que vocês quiserem. Querem que eu faça o Palácio Pitti, eu faço. Vocês querem que eu faça as Uffizi, decidam. Porque isto agora é mais uma questão, lá está, de orçamento que não sou eu que determino, não é? Agora o museu, o diretor do museu é que vai ter que pensar nisso. Mas é engraçado, porque eu pensei, eu posso fazer isto. Bom, depois estás ao pé dos Rafaels, dos Leonardos, ficas assim, como é que a minha vida, para responder ao princípio desta entrevista, como é que a minha vida me trouxe da Luna do Arco, do bairro de Linda a Velha, até às galerias do Uffizi? É impossível tu preveres, quando és aluno no arco de joalharia e desenho como eu e de escultura, que um dia possas expor ao pé do Leonardo da Vinci. É impossível programar isso. Portanto, isto é assim, isto é uma vida que se vai construindo e que se vai fazendo. Não é uma vida não tem a ver com o poder do domínio, não tem a ver com a premeditação, não tem a ver com o controle, não tem a ver com a ação, sabes, de manipulação do mundo, tem a ver com fluir. É diferente a manipulação e o controle de tu fluires com as coisas. Olha, foi para mim, mesmo que eu não faça a exposição, só a ideia de ter convidada para expor ao pé do Leonardo da Vinci e daquela gente toda extraordinária, percebes, ao pé da primavera, eu fico assim, pá, eu tenho, percebes, eu tenho aqui uma escultura, chamamos Botticellina, porque é uma reinvenção da escultura, é uma escultura da pintura da primavera de Botticelli. E pá, eu no outro dia fui lá e chorei à frente dela, pensei, como é que eu estou aqui? Como é que, percebes, eu estou a ter a hipótese de estar ao lado, enquanto artista, de ser reconhecida ao ponto de poder expor ao pé destas pessoas. E isso não há nada que tu possas fazer para controlar uma coisa dessas, nada. Não há mesinha. Mas é apenas e só porque acho que mereces, porque além de seres uma artista fantástica, és um ser humano extraordinário, és uma líder, tens uma responsabilidade, assumiste a responsabilidade de ter uma equipa e de assumir a responsabilidade por essas pessoas, que é uma coisa que algumas pessoas não sabem. As pessoas dizem, tem um ateliê e etc. Eu acho que no sentido de negativo, não é? De ser um artista mais ou menos participante, eu acho que é ao contrário, assumirmos uma responsabilidade por termos uma equipa é uma coisa muito séria, porque temos a vida das outras pessoas e, portanto, merece estar ao lado de Leonardo da Vinci e da Primavera. E aquilo que eu desejo pessoalmente é que continues a levar o nome de Portugal, mais do que isso, mas a arte no feminino e esse modo diferente que tu tens de olhar para as coisas e de fazer as coisas cada vez mais longe, porque deixarás a tua pegada e nada será como antes. Eu acho que é isso que eu acredito quando as pessoas há uma autora espanhola que é Anne Coquelin, que fala dos artistas que são os arrancadores, que são aqueles que tiram a coisa à sua ordem natural, e tu és uma arrancadora. E, portanto, sei que muitas coisas boas virão, havendo ou não 2021, vamos ver se ele existe ou não, esse ano de 2021, mas sei que muitas coisas boas vão acontecer e agradeço-te muito esta partilha e este bocadinho da tua manhã. Nada, foi um prazer e cá estarei sempre disponível para aquilo que der e vier, como se costuma dizer, e vou continuar, como te digo, a fazer o meu melhor, que é a única coisa que eu sei fazer. E enquanto houver entrevistas como estas e houver momentos destes de partilha, eu acho que todos nós podemos construir algo de melhor para nós e para o nosso país e para o mundo. E, no fundo, isto é nestes pontinhos que se vão dando, não é? No fundo, esta coisa de tu dás um ponto, eu dou um ponto, é que vamos criando uma teia mais forte
para a cultura do país e para o nosso país. Portanto, é nestes pequeninos momentos que parecem que são assim, isto é só uma entrevista. Não, isto depois cria lastro, cria uma identidade, cria uma história, cria um conjunto de entrevistas, cria um peso que no fundo vai marcando outras coisas e que vai criando dinâmica. Portanto, todas estas coisas, como eu dizia, são para mim muito importantes, porque são momentos em que outros nos vão ouvir e outros vão pensar como é que eles também vão fazer melhor. E, portanto, isto depois gera uma dinâmica que, espero eu, que faça com que a cultura do país seja mais e melhor. Joana, muito obrigada, um grande beijinho, bom trabalho, Beijinho. Estamos em contacto. Obrigada. Boas entrevistas. Tchau, obrigada. Obrigada.